Bom dia, sexto ano. Vamos para mais uma aula, então. Pega a apostila de vocês e abre para mim, por favor, na página 25, tá? Então, eu vou explicar para vocês da página 25 até a página 30, tá bom? Então, nós vamos começar vendo nessa aula o relevo continental, para que nós possamos compreender as estruturas que formam a superfície terrestre. Dividimos o modelado da superfície terrestre em 4 formas de relevo. Quais são as 4 formas do relevo da superfície terrestre? Resposta: as 4 formas do relevo da superfície terrestre são montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então, essas são as 4 formas do relevo da superfície terrestre. Nós vamos ver, então, as 4 formas do relevo, tá? Vamos ver todas essas formas que eu falei para vocês, essas 4. Nós vamos ver uma por uma. Vamos começar vendo as montanhas, tá? Vamos começar, então, pelas montanhas. Essa imagem aqui, da apostila de vocês na página 25, é uma imagem de montanhas. Então, olha aqui na imagem para vocês verem como que é o formato, né, de uma montanha, como que são formadas as montanhas. Então, essa é uma imagem de montanhas. As montanhas são as áreas mais altas da superfície terrestre, tá? Então, as montanhas são as áreas mais altas da superfície terrestre. As montanhas formam-se das áreas de contato das placas tectônicas. Então, as montanhas elas se formam a partir das áreas de contato das placas tectônicas. Aqui nessa imagem de montanhas, o que nós conseguimos observar? Vamos observar essas montanhas e vamos ver o que dá para a gente enxergar aqui, né, nessa imagem de montanhas. Nós conseguimos observar nessas montanhas uma parte mais baixa, né, ó, para vocês verem. Tem parte mais baixa, um rio, olha só o rio, né, dá pra gente ver claramente. Tem partes baixas, tem um rio, o que mais que tem aqui? Pode ser um rio, pode ser um lago também, né? As montanhas com seus pontos mais elevados, então nós temos as partes mais baixas, também tem os pontos mais elevados, né? São os picos, aqui ó, os pontos mais elevados das montanhas, que dá pra gente observar. Alguns lugares estão cobertos de neve, né? Olha só para vocês verem, neve nas montanhas. Então, essa foi a observação que deu para a gente fazer dessa imagem. Então, vamos lá, vamos repetir. O que dá para a gente observar dessa imagem de montanhas? Partes mais baixas, um rio ou um lago, pontos mais elevados, né, que são os lugares mais altos, e a neve. Então, essa observação que eu fiz sobre as montanhas. Se vocês conseguirem observar mais alguma coisa aí nas montanhas, vocês me avisem, tá? Agora, virando a página, aí na página 26, quero que vocês observem para mim, logo aqui na parte de cima, né? O que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre os planaltos e também sobre as planícies, né? Vamos começar falando pelos planaltos, né? Que são esses que estão aqui na parte de cima. Então, olha na imagem, por favor. O que são planaltos? Vamos ver a definição de planaltos? Planaltos são as formas do relevo que apresentam superfície mais ou menos planas. Então, a superfície do planalto, ela não é totalmente plana, ela é mais ou menos plana. E, geralmente, ela é acidentada e irregular, tá? Nas bordas dos planaltos, apresentam topos planos como serras. Então, dá pra gente ver aqui nas imagens de planaltos que não são áreas totalmente planas, né? Tem lugares planos e também tem lugares mais altos nas áreas de planalto. Então, a superfície do planalto é mais ou menos plana, ela não é totalmente plana. Temos essas duas imagens aqui da página 26. As duas são imagens de planaltos. A primeira, essa aqui,
a Chapada da Diamantina, na Bahia. Então, a primeira é a Chapada da Diamantina, que fica lá na Bahia, um lugar de Planalto muito bonito, né? Lugar mais lindo. A segunda imagem de Planalto é o Paredão de Santo Antônio, que fica na região sudeste aqui de Minas Gerais. E o que essas imagens traz pra gente? Nós vamos observar as duas imagens e vamos ver a diferença de uma para outra, né? Se são duas imagens de Planalto, por que elas são diferentes? Vamos ver quais são as diferenças? Quais as diferenças dessas imagens? As duas são imagens de planaltos, mas com características diferentes, né? Então, tanto a primeira quanto a segunda, as características são diferentes, elas não são totalmente iguais. Elas são diferentes uma da outra, embora sejam imagens de planalto. Mas por que elas são diferentes? Vamos ver o porquê que elas são diferentes? Elas são diferentes uma da outra porque sofreram um processo de formação e desgastes diferentes uma da outra. Então, o processo de formação desse lugar foi ocorrido por desgastes causados por erosão em tempos e processos diferentes uma da outra, tá? Então, a diferença dessas imagens é que elas sofreram um processo de modificação em tempos diferentes. Então, ocorreram nas duas imagens desgaste causado pela erosão, mas em épocas diferentes, tá? Por isso que foi esculpido duas imagens totalmente uma da outra. Agora, nós vamos analisar essas duas imagens de planícies, tá? Primeiro, vamos definir planícies. O que são planícies? Planícies são as áreas mais rebaixadas e normalmente estão próximas das águas correntes ou em locais com muita movimentação dos ventos. O processo utilizado para esculpir as planícies é o processo de sedimentação, tá? Então, as planícies são as áreas mais rebaixadas e normalmente estão próximas das águas correntes. E o processo utilizado para esculpir as planícies é o processo de sedimentação. Aqui, nós temos duas imagens também de planícies, né? Temos a imagem 1, que é o Parque Nacional do Maranhão, no Nordeste do Brasil. A imagem 2, que é uma área do Pantanal Mato Grossense, que fica localizado no Mato Grosso do Sul. São duas imagens de planícies. Agora, nós vamos fazer a comparação dessas imagens. As duas são lugares de planície, para a gente ver claramente, mas possuem características diferentes. A primeira imagem, dá para a gente ver aqui, ó. A primeira imagem fica no litoral, fica em áreas litorâneas. E a segunda imagem, ela fica em uma área continental, tá? Então, a diferença das duas, a primeira fica em uma área litorânea e a segunda fica em uma área continental. E as duas tiveram agentes de formação diferentes, tá? Então, o processo de formação também foi ocorrido em tempos diferentes. Agora, nós vamos lá para a página 27. Acompanhem comigo, por favor. Nós vamos ver as depressões, tá? Então, a definição de depressão. As depressões são as formas do relevo que apresentam a menor altitude, são as áreas mais baixas do relevo, tá? Então, as depressões são aqueles lugares mais baixos do relevo, as áreas mais baixas que apresentam a menor altitude. Nós temos dois tipos de depressões. Temos a depressão relativa e a depressão absoluta, tá? Então, vamos começar entendendo a depressão relativa. A depressão relativa, quando ela está localizada em terras um pouco mais altas, como exemplo, localizada entre dois planaltos, e ela está no meio. Essa é uma depressão relativa. Então, a depressão relativa, ela vai estar localizada em locais um pouco mais altos. Um exemplo que eu citei para vocês é quando vai ter uma depressão no meio de dois planaltos. Essa é uma depressão relativa. E a depressão absoluta, qual é, então? Vamos entender, então, como que a gente classifica uma depressão absoluta? Depressão absoluta, quando ela está localizada dentro das áreas continentais e é mais baixa que a cota zero
Essa é a depressão absoluta. Agora, nós temos duas imagens aqui também, né? Vamos observar as duas imagens de depressão e fazer a comparação. Vai ser mais fácil para vocês entenderem uma depressão relativa e uma absoluta, tá bom? A imagem 1, essa aqui, é uma depressão relativa, localizada no Nordeste do Brasil. A imagem 2, essa, é uma depressão absoluta, localizada no Oriente Médio, então localizada em outro país, entre a África e a Ásia, se eu não me engano. Vamos comparar as duas, então. Vamos comparar a relativa e a absoluta. São dois lugares de depressão, dois lugares diferentes. E o que tem em comum, então, entre eles é que são áreas mais baixas do que o seu entorno, ou seja, são áreas mais baixas do que o lugar que está à sua volta e tiveram um processo de formação diferente um do outro. Então, o que tem em comum entre essas duas depressões, a relativa e a absoluta, é que são áreas mais baixas do que o seu entorno. Vamos olhar aqui na imagem para vocês entenderem. Aqui na primeira imagem, uma depressão relativa, ó. Essa área aqui é a área de depressão relativa, né? Ela é uma área mais baixa. O seu entorno, ó, tem outras paisagens ao seu entorno que são lugares altos. Dá pra gente ver claramente que a depressão, ela fica nas áreas baixas e tem paisagens localizadas nas áreas mais altas, né? Dá pra gente ver claramente. Agora vamos analisar a próxima. Aqui nós temos uma depressão absoluta, né? Então, olha só, depressão absoluta, ela tá localizada em áreas baixas e logo acima dela tem áreas mais altas, né? Então, as duas ficam localizadas em áreas baixas e no seu entorno pode ter áreas mais altas. Então, o que tem em comum entre as duas é que as duas ficam localizadas em áreas baixas. Mas o processo de formação das duas depressões ocorreu em épocas diferentes. Agora, eu quero que vocês façam para mim as atividades da página 25, 26 e 27, tá? O que eu expliquei nessa aula já dá para vocês fazerem. Assim que vocês terminarem, faz o mesmo esquema. Envia para mim no PV. E se vocês não entenderam, se ficou um pouquinho confuso, não deu para vocês entenderem a definição de cada uma, vocês me perguntem que eu explico novamente para vocês, tá bom? Então, tô aqui aguardando vocês enviarem para mim as atividades da página 25, 26 e 27. Beijinhos!